Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Ó, o primeiro, que a gente acha que não pode cair em mãos erradas, é O Príncipe, de Maquiavel. Você já leu, Kaique? Não. Que é o quê? Eu já li O manual político do Maquiavel, Sim. que você pode facilmente aplicar para sua vida profissional e pessoal, né? Então, aqui ele tem todo Mas qual que é a história disso? A história, começando do princípio, o Maquiavel, ele era lá de Florença, né? A Isadora chama ele de funcionário público. As pessoas ficam falando, ele trabalhava pro governo. Ele era um funcionário público. Ele era um chanceler, um diplomata lá de Florença. Já ia falar Florença. Itália. A Itália Na antiga, Itália. dividida. Cada parte tinha um sistema político diferente. Então, importante entender esse contexto aí. Ele tinha um cargo importante. E aí, ele tentou, pra resumir, né, pra não ficar muito... Não tem pressa aqui. Bom, ele tinha esse cargo, né, de chanceler diplomata lá em Florença, na Itália. E ele ficou nesse cargo durante bastante tempo até, né? Ele Foi ficou quase bastante a vida tempo. toda dele. Até que teve um momento que ele foi acusado de derrubar uma pessoa da família Médici, que era a família mais poderosa que tinha lá na Itália, né? Eles eram... Então, a mais estável, né? Eles eram civis, que lá, naquela época era muito comum os monarcas tomarem conta de tudo, né? E essa família era uma família comum que começou comercializando coisas ali na cidade, acabou que essa família começou a tomar a cidade, eles ficaram muito poderosos, e o Maquiavel passou a trabalhar com eles. Só que chegou um determinado momento que o Maquiavel foi acusado de tentar derrubar um deles, um herdeiro da família Médici de um cargo. Mexeu com a pessoa errada. Mexeu com a pessoa errada, né? Por exemplo, esse menino que ele tentou derrubar era um menino que tinha 19, 20 anos, e ele tinha sido escolhido pelo Papa para ser cardeal, assim. E ele tentou derrubar, e aí... tentou, né? Dizem que ele tentou derrubar, tanto é que a família acusou ele disso, ele foi preso e tal, foi exilado. E aí ele sempre teve esse lance de poder, né, e tal. Inclusive, tem gente que fala que é rei Maquiavel, mas ele nunca foi rei, ele sempre foi um... É verdade, eu já vi muita gente falando rei Maquiavel. Ele não foi rei em nenhum momento. Ele era um conselheiro, ele era né? um chanceler ali só, né? Mas ele tinha uma proximidade, não era? Com os reis, né? Por isso que ele viveu aprendeu um uma monte de vida coisa. inteira na O cargo política. dele era muito importante, Sim, né? Era um cargo importante. Eu li aquele que é né, baseado nesse livro, que é o Poder e Manipulação, lá do Jacob Petrie, né? Que ele traz um pouco também, eles fazem um paralelo com situações de hoje, assim. Acho que é um livro um pouco mais fácil até do que esse, né? Legal. Mas esse tem uma leitura muito fácil, viu? É gostosa gente, a leitura eu tô aqui no do meio Príncipe. da história, calma, conta aqui. Você tá ali e tal. Assim. A gente vai e mas volta, continua. mas a gente vai voltar. Linearidade Tá bom. aqui. Da onde que ele aprendeu, né? Você falou, aí ele foi lá, foi acusado de ter tentado derrubar a família Metz, e aí? Aí ele foi preso, né? Ele foi... Exilado. Ficou um tempo preso, depois... Mas, uma dúvida, ele aprendeu tudo antes ou depois de ser preso? Durante a o vida. processo dele ali, trabalhando como... Ele era um político de carreira. Ele era um Imagina político. que Mas pera, ele viveu... foi preso meio que no final ou... Não, Não, no meio. ele foi... No meio da Cara, vida. tá um papo de loucaço. esse porque podcast aquela aqui, cara. deu uns pulos. Não, mas pensa assim, imagina nos dias de hoje, alguém que começou como assessor do parlamentar e foi crescendo ali na vida política e tal. Então, a vida inteira, ele ficou lidando com os políticos, com a politicagem, e ele era meio que um conselheiro, né, de todos os políticos. Ele fazia muito a parte de relações internacionais, então ele tinha muito essa da cordialidade, ele era um estadista. Então, assim, tinha todo esse contexto, a carreira dele. E aí ele foi acusado, E aí ele foi preso e exilado. Foi preso aí por um ato ali de misericórdia, porque acho que ele ia até... Ele ia ser condenado à morte. Aí um padre resolveu... pode sair. Aí ele ficou exilado, foi pra Toscana. Aí, Bem chato, inclusive. foi pra Toscana, nossa, que chato. Não, peraí, então Aí ele... no exílio na Toscana. Ele foi solto. Ele foi solto, só por que um ele não padre. podia voltar pra Florença. Não podia voltar pra vida política. Nem pra cidade. A É. cidade ele não podia voltar também. Ele tinha que ficar um tempo X Ô, lá, rapidão, 10 a vida tá anos. acontecendo a 2x ou não? Ai, meu Deus! Cara, parece que a vida tá acontecendo a 2x, Ai, mano. a gente fala assim. Não, vocês não estão sentindo... Tá Ai, 1.5x, aqui é pelo pragmatismo, menos? meu querido. Vou ficar falando igual Caraca. um baleiês aqui. Aí ele foi pra Florença. Caraca, velho.
Tá bom, vamos. Gente, pega o fio da meada. Meu Deus, peraí. calma! Político. Deus, conta a história. O homem Tá, era um deixa eu político, contar. sofreu um golpe, foi exilado, não podia voltar pra Florença e nem pra vida Aí, política. deixa eu Estamos falar, aí. mas é um ponto importante. Ele foi pra Toscana, Tá. que é o quê? Uma vida pacata, no campo. Mais calma. Mais de boa. Ele ficou lá Vários alguns vinhos. anos e ele Vários odiava vinhos. essa vida. Sabe a vida que o aposentado quer ter? É. Aham. Ele Tá não bom. queria ter essa Ah, é a vida que a gente fala, Tia, você tem que descansar. Aí você fica, tipo, maluca. Você fala assim, É, não, tipo não, isso. Então, pensa um cara, tipo, o nome dele, Maquiavel. Se bem que o termo veio Veio a dele, partir é. dele. Isso é importante falar. Não existia Não. o Não. maquiavélico. Não existia, veio Ah. dele. É uma palavra que veio daí, de Maquiavel. Caraca. E muito mal interpretada, por sinal. Ó, tem uma frase. Desculpa, Isa. Os fins justificam os meios. É. As pessoas acham que é uma frase dele, mas não é uma frase dele. É uma frase que foi atribuída a ele. É um conceito, por conta né? do que é, né, o termo maquiavélico, né? Então continua, só pra gente entender Tá. depois o que é Toscana, vinho? Toscana, vinho, pizza. Vida chata. É isso, né? É vinho, É, pizza. Vinho, Vinho, pizza, vida chata. E ele É. odiava essa vida, né? Então ele não queria, ele era um cara que ele gostava de poder, né? Ele queria estar no poder de alguma forma e ele amava aquilo que ele fazia antes. Porém, foi derrubado. E aí ele começou a escrever algumas cartas, né, pro governante da época, o estadista da época, É. que era também O da família príncipe. que era da família Médici. Sim. Só que esse ele simpatizava um pouquinho mais, só que ele era muito jovem. E aí Maquiavel falou assim, cara, eu sou muito experiente, vivi a minha vida inteira fazendo isso. Esse menino chegou agora, era uma época onde os reinados eram muito instáveis. Então, assim, os reis eram derrubados 2 anos, a cada 3 anos. Aí ele falou assim, gente, esse menino precisa ficar um tempinho a mais no poder. Então eu vou ajudar ele. A minha teoria é que ele tava com um pouquinho de inveja, que ele falou assim, ai, cara, botar esse menino não sabe nada, deixa eu Bom, ensinar pra ele. Aí, ele escreveu esse livro aqui, que são cartas, na verdade, que ele tinha um intuito ao escrever essas cartas. O intuito era ele conseguir voltar para a política, porque ele não queria ficar sem trabalhar, não queria aquela vida pacata, ele queria uma vida de... Uma adrenalinazinha. uma Emoção. loucura, emoção. Glória, uma vida ele com queria emoção. glória. É. Também. E aí ele escreveu essa carta, né, que é o quê? O manual político dele, né, para esse estadista, e deu de presente, porque naquela época era comum você dar coisas que você tinha a fim de querer algo em troca, Isso. sabe? No sentido de presentear alguém para querer agradar aquela pessoa. Então as pessoas davam cavalos, né? Não, deram ouro, deram Ouro, perfume pra esse príncipe Aí- quando ele assumiu. E aí ele escreve logo aqui na carta que ele não tem cavalos nem coisas caras e importantes para dar para ele, mas ele tinha esse manual político que queria muito que ele lesse e tal, não sei o que lá. Então ele deu com interesse de conseguir o cargo dele de volta, sabe? Ou voltar para a política. Ele queria se redimir de alguma forma. Tá. Enfim, e aí é onde começa o livro com os Isso que você princípios falou, vem nem, alguns nem conselhos. começou o livro ainda. Não. Isso foi como É a introdução ele da vida escreveu. dele. É. Então, é um livro de estratégias de, vamos dizer assim, manipulação. Manipulação. Uma coisa meio Politicagem. politicária, meio É. Game of Thrones. Exatamente. assim. Politicagem. É um Exatamente. livro de politicagem. Não, mas É. não fala isso. Mas eu não diria que é só isso. É um livro é um manual político, mas que pode facilmente ser usado na vida pessoal e na vida profissional, em qualquer situação, em qualquer relacionamento que você tenha na sua vida, sabe? Porque o que ele faz aqui é aquilo que o Flávio falou com a gente aquele dia, que é o jogo por trás do jogo, sabe? Só que de uma forma um pouco mais maquiavélica. Eu não acho que ele seja maquiavélico como As pessoas sabe, o acham sentido da negativo. palavra. Mas me conta um pouco dessas Por estratégias exemplo, dele, assim. estratégia dele tem estratégias para se manter no poder. Então ele fala que você tem que, por exemplo, você não pode querer ser amado. É. Você tem que preferir você tem que ser os dois. Mas Tá. caso não dê para ser os dois, O que ele julga que é impossível. o que é Ser impossível. assim, amado e... Ou temido. odiado. Temido, É. odiado não. Aí temido. ser temido é muito melhor para você se manter no poder. Porque como é um jogo ali de as pessoas derrubam umas às outras com muita facilidade, aí ele fala isso, né? Para você, se você tiver que escolher entre ser um rei amado ou temido, seja o temido. Porque o amado, em algum momento, ele vai se voltar contra você. Você vai fazer alguma coisa que ele não concorda. Então, ele vai sentido. se voltar contra você e ele vai se reunir com outras pessoas para te derrubar. Agora, se ele tiver medo de você, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de tentar fazer alguma coisa. Você sabe que eu li uma vez um livro sobre tipos de liderança. Eu nem lembro, mas faz muito tempo isso. Mas a liderança mais eficaz que esse livro ele ressaltava era a liderança através do medo.
Olha só, não era inspiração, tal, não, era pelo medo. Será que É. meus líderes têm medo de mim? Acho que tem um pouco, acho que tem um pouco sim, acho que tem um pouco. Não necessariamente é que as pessoas estão mais felizes, Sim. né? Mas é que ali traz mais resultado. Eu tô imaginando uma guerra. Sei lá, imagina uma guerra assim. Pô, cara, você vai pro pau. Ou se você não for, você morre. Ou você... Tipo, você não tem uma opção. Cara, a morte vai te mover, às vezes, muito mais do que inspiração, Sim. talvez. Uhum. Posso estar completamente... Deve ter exceções, posso estar completamente enganado, mas E- acho que o medo... Pô, seu pai levantou a mão, vai te dar uma porrada, bicho, vai te dar uma cintada. Você vai estudar, não vai? Então, E sei lá, sei lá. eu imagino que na guerra arruma a cama. a galera deve ter medo do seu general, né? Porque o cara Aham. tem que estar em cima de resultado total, né? Porque você não vai seguir, pensa, sua vida tá em jogo, você não vai seguir um cara sem resultado e provavelmente esse cara vai botar muito medo em você. Porque vai ser um cara meio maluco quando você fala de guerra. Legal, então se você tiver que escolher um entre ser amado ou temido, Maquiavel Ser temido. diz que para você se manter no poder, manter no seu posto e ser dificilmente derrubado, ser temido é a melhor opção nesse caso. Aí ele fala interessante. também, por exemplo, teve um momento na história que eles conquistam a França. E ele fala que quando um estadista conquista a França, ele não tem como terceirizar isso nesse primeiro momento. Porque ele precisa estar perto ali daquele povo, porque é uma nova cultura, é um novo país, é um novo tudo. Então, ele precisa estar perto para ele ir, aos poucos, mudando ali aquela cultura daquele país. Você não pode chegar e já mudar tudo, né? Ele fala muito isso. Ele fala que você tem que ir aos poucos, fazendo pequenas concessões, porque senão as pessoas vão se Se voltar viram contra você. muito rápido. E aí, aos pouquinhos, você faz a mudança que você quer, entendeu? Você vai tirando as coisas das pessoas aos poucos. E aí, ele fala que um bom líder, ele tem que ter virtude e fortuna. E, nesse caso, é a virtude de você ter a sagacidade. Então, você tem que chegar, você tem que ser amigo de quem tava lá. E aí, você vai sendo amigo, faz os acordos. E você vai indo. Devagar. Só que os acordos vão até onde te favorecem. Ele fala assim, que, por exemplo, se você... Por exemplo, você e o Lucão, vocês fazem um acordo, vocês são amigos. Se uma das partes desfaz esse acordo, vocês são desleais, vocês estão errados. Agora, vamos supor que você fez um acordo com o dono de outra empresa. Vocês não são amigos, é um acordo de negócios. E aí, esse acordo tá te prejudicando de alguma forma. Se você quebra esse acordo, você tá certo, você tem virtude, você é esperto, você tem a sagacidade. Você tá fazendo as coisas de acordo com aquilo que te favorece. E é isso que ele fala no... E um outro exemplo. Não, é Um se exemplo você- trazendo para o mundo corporativo. Tá. Vamos supor que você contrate um CEO. E ele chegue aqui e mude todas as regras de um dia para o outro, assim, sabe? De uma semana para outra, que seja. Vai ser odiado. Ele vai ser odiado por todo mundo, entendeu? Ele tem que fazer isso devagar, aos poucos, sabe? Você tem que ir conquistando um espaço ali. É verdade. Não, e faz sentido mesmo, porque isso já aconteceu várias vezes, e até eu vou misturar isso com um outro conceito que é bíblico e que é um ponto muito parecido, né? Tem uma hora que Moisés ele vai passar o poder, a autoridade para Josué. E aí o que ele fala aqui? Ele pega, né, ele pega no ombro aqui, né, da pessoa e passa a autoridade para a pessoa. E aí ele passa essa autoridade para a pessoa, por quê? Porque se ele não faz isso, essa pessoa começa a liderar sem ter autoridade e ela começa a ter muita retaliação. Você começa a ter muita gente discordando de você, então você não consegue governar. Então quando você mistura esse conceito, né, de você, como líder, empoderar alguém que vai liderar para que essa pessoa não tenha tanta retaliação e essa pessoa tenha a sabedoria que vocês estão falando aqui, dela não chegar criando inimizade com todo mundo. Tipo, uma coisa é, sei lá, um líder que já é reconhecido, ele chega fazendo mudanças, ele já ganhou as pessoas antes de virar líder. Agora, quando esse cara ainda não tem o respeito dos outros, se ele chegar indo contra todo mundo, ou seja, se ele for um líder impopular, sem ter autoridade prévia, cara, ele vai ter muita gente que vai Muita oposição. dificultar. Vai ter muita oposição, né? Uhum. Então, isso aí acontece muito quando, por exemplo, você tem uma pessoa que está num cargo há muito tempo, aí chega uma outra pessoa aqui, essa pessoa tem uma birrinha, né? Ela fala, não, peraí, eu que sou aqui, eu sou daqui. Você tem que pedir permissão para mim fazer as coisas. Você não vai sair fazendo do jeito que você... Você não sabe como é, eu tô aqui há muito tempo. Acontece. Se essa pessoa não tem a sabedoria de chegar aqui e falar, não, você tem razão, pô, me explica, pô, me conta. E aos poucos tem. vai ganhando, você vai criar um negócio que depois para resolver vai ser muito difícil.
Então, realmente, é muita sabedoria fazer isso.